Olá professor, olá professora, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos adolescentes da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui da Igreja Assembleia de Deus em Blumenau, Santa Catarina, trabalho com adolescentes aqui na nossa cidade e hoje a gente vai estar preparando juntos a pré-aula da nossa lição número 12. A Bíblia ensina a respeitar as autoridades. Nós usamos a revista Adolescentes Vencedores da CPAD e nesse trimestre está com o tema a Bíblia, um livro atual. Estamos agora bem perto de finalizar o ano, temos só agora essa lição 12 e a próxima, que no caso vai ser a lição 13, que vai ser a última desse trimestre. E vamos preparar uma aula para estar fechando com chave de ouro esse trimestre, falando de um tema bastante atual, principalmente hoje em dia, onde nosso país está passando por uma situação um pouco turbulenta. Como eu já falei, o tema da lição é a Bíblia ensina a respeitar as autoridades. O texto bíblico dessa semana é Romanos 13, do 1 até o 7, e Hebreus 13, do 17 até o 19. Os objetivos dessa lição são esclarecer que as autoridades, tanto as espirituais quanto as seculares, foram instituídas por Deus, conscientizá-los de que mesmo autoridades seculares impopulares devem ser respeitados. E terceiro, mostrar que Deus exige respeito a todas as autoridades. Como dica de material de apoio, essa semana eu indico um capítulo de um livro e um livro. O primeiro livro, ele é Qual é a relação entre Igreja e Estado, do R.C. Sproul, da editora Fiel. É um livro bem pequeno, tem em torno de 60, 70 páginas, questão de 1 hora, 2, você consegue ler. Eu tenho ele em versão digital, acredito que também tem à venda nessas lojas online. E também, na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, o capítulo 16 tem como tema sobre a Igreja e o Estado. É interessante você ler esse capítulo, ele tem uma página, 2 páginas só. Você lê ele antes da aula para estar consultando um pouco mais o que a nossa igreja trata a respeito desse tema, ali com embasamento bíblico e tudo mais. É uma leitura bem interessante. Esse da Declaração de Fé você também consegue de versão digital. Se você colocar no Google Declaração de Fé das Assembleias de Deus, já vai aparecer um dos primeiros resultados. A própria Convenção Geral disponibiliza ele para download para os irmãos que querem, legalmente, claro. Essa aula, como eu falei, é um tema bastante atual. Nosso país tem passado por uma situação bastante turbulenta nos últimos tempos, onde existe uma tendência a se chegar em alguns extremos, onde algumas pessoas estão ensinando que nós devemos respeitar as autoridades a qualquer custo, outros dizem que elas não merecem nenhum respeito e que por isso a gente pode fazer o que quiser. De certa forma, os problemas com alguns políticos que nós temos nos isentam de tratá-los com respeito, de tratá-los como autoridades. Mas nós, como sempre, precisamos seguir o ensino bíblico a respeito disso. Nós estamos aqui simplesmente para seguir as filosofias e as ideologias seculares, mas a gente está aqui para estudar a palavra de Deus e aqui ensinar a palavra de Deus para os nossos adolescentes, para que eles tenham conhecimento de que forma eles devem se portar, principalmente nesses dias atuais, onde isso é muito importante. A Bíblia, ela pede um compromisso de nós cristãos com as nossas autoridades. E você precisa explicar para ele por que é isso importante para eles. Para que a nossa geração possa ser uma geração mais relevante dentro da política. De certa forma, nós chegamos um pouco nesses problemas atuais, porque a igreja não se afastou um pouco da política. De certa forma, não que nós devemos ser mais políticos, pastores e dessa forma tudo, mas o cristão, ele deve ter um compromisso com a política e nós precisamos também de bons políticos. E eu acredito que um bom político, um bom cristão que esteja na política vai ser um bom político, vai ser honesto, vai trabalhar conforme o povo. E nós precisamos de mais disso, nós precisamos mais desse envolvimento. Para começar essa aula, vamos fazer uma breve análise dos textos que está ali indicado na lição. Vamos começar ali por Romanos 13. Romanos 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Isso é um ensino muito importante. Jesus, logo depois da sua ressurreição, ele diz que toda autoridade foi dada por Deus a ele. Toda autoridade provém de Deus.
Então, se alguém neste mundo tem autoridade, ela com toda certeza foi concedida por Deus, foi delegada por Deus para essa pessoa. Nós devemos todos sujeitarmos às autoridades, porque foi o próprio Deus que colocou elas lá onde estão, foi o próprio Deus que instituiu o governo. A política, o governo, ela é uma instituição de Deus. Foi corrompida pelo pecado, foi corrompida pela queda, mas ainda assim é algo que Deus criou nesse mundo para estar tentando tornar as coisas um pouco mais tranquilas comparado com o que seria se não existisse nenhuma forma de governo, nenhuma forma de Estado, que é algo que eu vou estar conversando com vocês depois. Versículo 2, Romanos 13, versículo 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A rebeldia contra a autoridade pode incorrer em algo pecaminoso. E como muitas vezes nós vemos isso no dia a dia, como muitas vezes pessoas que querem se colocar contra a autoridade a qualquer custo, trazem problemas. Em 2013 nós tivemos alguns protestos bem relevantes aqui no nosso país. Muitas pessoas estavam lá de forma pacífica, mas existiam aqueles que simplesmente queriam fazer o mal pelo mal e acabavam depredando algumas lojas e locais públicos. Isso é um ato pecaminoso. São pessoas que elas se colocam à autoridade simplesmente para estar contra a autoridade, e não porque elas discordam, porque elas acham que a autoridade fez algo injusto. Mas quando a gente faz isso, a gente está incorrendo em algo pecaminoso, porque Deus instituiu a autoridade, porque a autoridade ela é originalmente dele. Ele delegou para as pessoas aqui neste mundo. Versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Deus instituiu as autoridades para punir o bem, para punir o mal e enaltecer o bem, para trazer justiça e ordem para este mundo. O cristão ele deve se portar de forma irrepreensível. A Bíblia nos fala isso, para que quando a gente seja atacado, as pessoas possam ver que não existe erro no nosso comportamento, não existe nada pelo que a gente possa ser repreendido. Como é triste quando nós vemos cristãos sendo julgados, sendo condenados e realmente culpados de coisas terríveis, crimes, porque isso mancha a imagem do corpo de Cristo. Isso não é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Ela diz que nós devemos ser irrepreensíveis, para que a gente seja enaltecido pelas autoridades, como pessoas que fazem bem para o nosso país, como pessoas que fazem bem para a nossa nação. Versículo 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Novamente, Paulo ele vai enfatizar mais uma vez. Se você faz o mal, tenha medo da autoridade, porque ela foi instituída por Deus com o poder da espada, com o poder de julgar, com o poder de punir aqueles que praticam o mal. Deus instituiu o governo, a autoridade, as instituições, também para trazer ordem e tranquilidade para o seu povo. Versículos 5, 6 e 7. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A gente deve dar às autoridades aquilo que é devido. E aqui a gente pode puxar um pouco. Paulo fala que a gente deve dar imposto, tributo, temor e honra. Imposto, temor, a gente pode circular também mais as autoridades seculares. Mas a questão da honra, a gente também pode estar vinculando as nossas autoridades espirituais, as nossas autoridades familiares. O seu adolescente ele deve entender por que ele precisa obedecer ao pai e à mãe. Existe um pecado nosso de, muitas vezes, líderes de adolescentes, quando eles nos perguntam coisas e a gente simplesmente diz, porque sim. Ora, mas a gente não deve dar uma resposta assim para o nosso adolescente, porque no futuro ele vai ser um adulto e ele precisa também entender por que ele tem que fazer essas coisas todas. E às vezes nós, professores, nós líderes, pecamos porque a gente não explica a ele o motivo das coisas. E assim, quando ele tiver que ensinar, talvez ele não saiba. Aqui no versículo 7 a gente pode puxar, que nós devemos também dar temor e honra para nossos pais, para nossos pastores, nossos líderes.
eles também foram instituídos por Deus, porque eles também são autoridades sobre nossas vidas. De uma forma diferente, por exemplo, do que um governo. Mas um pai e a mãe também têm autoridade sobre seus filhos. Eles não somente criaram essa criança, mas também dão condições de sobrevivência, trabalham para ela que sustente e também devem ensinar esse adolescente, essa criança, no caminho correto. E às vezes ele vai ter que usar de poder, de autoridade, para colocar esse adolescente, essa pessoa, no caminho correto. Agora vamos para Hebreus 13, dos 17 ao 19. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles não seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. As autoridades instituídas ensinem para esses adolescentes, elas vão prestar contas perante a Deus, também pelos atos deles e pelos atos que o seu adolescente pratica, no caso de mãe, pai e os líderes de adolescentes. Nós que somos autoridades sobre pessoas, nós vamos prestar contas a Deus pelo aquilo que nós fizemos. Se nós fizemos com excelência, se nós buscamos glorificá-lo, se nós realmente buscamos fazer a coisa certa, ou se nós fizemos com desleixo, nós tratamos algum adolescente de alguma forma que não deveríamos ter feito. E também se nossos adolescentes caminharam no caminho correto, principalmente pai e mãe, mas também nós líderes, porque algumas vezes nossos adolescentes podem estar fazendo coisas erradas, podem estar em pecados, porque nós não ensinamos. Por exemplo, um adolescente que vai para quem está nesses grupos que chegam nesses protestos e apenas quebram tudo, talvez ele sabe que aquilo é errado, até porque a consciência diz aquilo, mas ele nunca aprendeu o porquê que ele deve respeitar as autoridades. Mas, graças a Deus, você professor, você professora, vai estar ensinando para os seus adolescentes o porquê de tudo isso. E por que isso é importante? E ali o autor de Hebreus, da Epístola de Hebreus, ainda fala, pois isso não seria proveitoso para vocês. Caso a gente seja insubmisso, não é proveitoso nem para nós mesmos. Quem dirá para essa pessoa que é autoridade sobre nossa vida? Essas autoridades, elas buscam o nosso bem, elas buscam nos guiar e nos orientar. E às vezes quando nós somos insubmissos, isso pode apenas dificultar esse trabalho dessa pessoa que faz isso com muita boa vontade. Versículo 18. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Em contrapartida, os líderes devem sempre agir com suas consciências limpas e de maneira honrosa em tudo. Devem, como Paulo diz ali na Epístola aos Romanos, viver de forma irrepreensível, de forma que ninguém possa vir e apontar erros contra essa pessoa, e propositais e maldades. Devem viver com a consciência limpa, com a consciência de quem está buscando servir a Deus, com a consciência de quem está buscando fazer o melhor para aquela pessoa que é autoridade sobre ele. Em versículo 19, particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. E agora vamos para 3 dicas que eu tenho para você, professor, essa semana. A dica número 1, ali na seção Quebrando a Rotina da nossa lição, existe indicação que você entre no site das lições bíblicas da CPAD, eu até coloquei o link aqui no material escrito. Lá tem um quebra-cabeça, onde você pode imprimir ele e você vai recortar você imprime 2 cópias, uma delas você recorta e distribui para os seus alunos, e a outra cópia você escolhe um líder entre os seus alunos, e essa você entrega a que você não tiver recortada, a que estiver inteira, para o seu líder. E os alunos devem seguir as instruções do líder para fazer a montagem do quebra-cabeça. Observe bem para os adolescentes fazerem aquilo que o líder está fazendo, não tentarem ficar adivinhar, talvez, como é que é bem certinho, para seguir melhor essa dinâmica. E a dica número 2, você também pode fazer a dinâmica do guia cego. Como é que é essa dinâmica? Você vai levar um pedaço de pano, um pedaço de tecido, você vai vendar um dos seus alunos, você pode escolher um líder ou 2 amigos dele, e ele deve percorrer um caminho, somente seguindo as orientações das 2 pessoas que estão orientando ele. E essas pessoas devem somente dizer que eles devem, ande para frente, vira à esquerda, vira à direita, pare, volte.
até essa pessoa que está vendada chegar no fim do caminho. Essas dinâmicas nos ajudam a entender que as nossas autoridades, os nossos líderes, eles têm uma visão muitas vezes mais ampla do todo. Nós podemos ter uma visão nenhuma, como por exemplo na dinâmica do guia cego, onde a pessoa não consegue ver nada e ela depende completamente do líder, ou uma visão parcial da coisa, como na dinâmica do quebra-cabeça. E o líder, ele tem uma visão do todo, ele já sabe como ele quer que vai ficar o quebra-cabeça ou aonde aquela pessoa deve chegar. Imagine só, por exemplo, você fazendo a dinâmica do guia cego e um dos seus adolescentes disser lá, vendado, eu não vou para cá, eu quero ir para lá porque a pessoa que está fazendo isso quer me colocar numa furada. Mas essa pessoa só quer que ela chegue num local fim. Seria interessante até dessa do guia cego se você tivesse uma recompensa para eles quando eles chegarem no lugar. Um bombom, um chocolate, e os dois líderes têm que fazer essa pessoa chegar até no lugar onde está isso para ela poder pegar. É uma recompensa. Essa pessoa vai ter que seguir as direções, as ordens das pessoas que estão guiando ele para estar chegando nessa recompensa. Nós temos somente uma visão parcial das peças do quebra-cabeça, mas nossos líderes, eles apenas nos orientam para fazer o melhor, para fazer a coisa correta, porque eles devem cuidar de nós e nos proteger. Essa é a função dos líderes. Essa é a função das autoridades, em geral. Você, professor, também é uma autoridade sobre os adolescentes. A autoridade também pode significar aquele que tem um grande conhecimento sobre determinado assunto, inclusive a Bíblia. Você está ensinando os seus adolescentes, você é uma autoridade para ensinar eles sobre a Bíblia. Ensinar o que ela fala sobre todos os temas da vida deles. Mostrar para eles que a Bíblia fala sobre todas as coisas que nós precisamos saber para ter uma vida santa, uma vida com Deus e para fazer a diferença nesse mundo. Número 3, que eu dou para você nessa aula, é que você faça um debate com seus alunos. Eu vou deixar ele melhor explicado ali no material escrito, mas faça uma roda com eles, deixe eles numa situação, numa posição mais confortável que eles consigam discutir melhor as ideias e faça uma roda de discussão com eles. Dê oportunidade para que todos eles falem e falem de forma tranquila, sem receio. Evite, quando os adolescentes estarem falando, de cortar eles, a ideia deles, deixe que eles terminem suas falas. Evite que outros adolescentes cortem a ideia de algum adolescente que esteja falando, porque isso pode trazer algum constrangimento para o seu adolescente. Ainda mais um tema desse, onde as coisas tendem a se exaltar um pouco mais. Então, crie um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, para que todo adolescente possa se sentir à vontade. E eu diria, você, professor, também, não dê opinião até que você tenha chegado, que todos tenham falado, até que todos tenham dado sua opinião. Porque senão, eles podem ter a opinião deles, às vezes as dúvidas deles, e se você já chegar aí no início, der a sua opinião, ou no meio, quando algum deles estiver falando, você vai criar até um constrangimento para que eles falarem. Porque talvez eles pensem um pouco diferente de você e não entendam por que eles devem pensar da forma que você pensa, ou deveriam. E pode estar fazendo com que eles não queiram participar ou se sintam de alguma forma constrangidos. Deixe eles de uma situação bem confortável, bem tranquilos. Eu tenho aqui 5 dicas de perguntas que você pode usar nesse debate. A pergunta número 1. Por que devemos obedecer às autoridades? 2. Como seria um mundo sem nenhuma autoridade? Melhor ou pior? Como seria isso na prática? Número 3. Que diferença faz para o cristão saber que toda a autoridade vem de Deus e é delegada por Ele? Número 4. Quais compromissos as autoridades devem assumir? E número 5. Que diferença faz para alguma autoridade que seja cristã saber que deverá prestar contas a Deus de seus atos? A pergunta número 2, eu coloquei, como seria um mundo sem nenhuma autoridade? Eu acho uma das perguntas mais interessantes para você fazer nessa discussão. Porque, às vezes, nossos adolescentes não entendem o porquê eles devem respeitar as autoridades, porque eles simplesmente não entendem como seria um mundo sem nenhuma autoridade. E eu vou falar agora um pouco a questão do estado de natureza. Eu comentei lá no início da aula, queria explicar um pouquinho sobre isso aqui no material escrito também. Dentro da ciência política, dentro da área que estuda a política como ciência, existe um conceito chamado estado de natureza. O estado de natureza é a situação do homem antes de existir um governo, antes de existir uma instituição de estado. Obviamente já é um homem caído, a gente não está falando aqui da situação do homem em Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Obviamente
Até os teóricos falam que isso talvez seja uma situação que nunca aconteceu, não existe um momento onde isso aconteceu e depois isso deixou de existir. Mas é bem interessante saber o que eles diriam que seria o mundo sem nenhuma autoridade. Eles falam que a situação sem o estado de natureza é uma situação de guerra constante. Por quê? Não existe um governo que diga, por exemplo, que você não pode roubar a casa de outra pessoa, o campo, a plantação de outra pessoa. No estado de natureza não existe nenhuma instituição, não existe lei, não existe polícia, não existe ordem, justiça. Então a única coisa que vale é a lei do mais forte, a lei da força. Imagine que você tenha uma agricultura, você tem um campo, você planta para cuidar da sua família e de repente outra pessoa decide, eu quero esse campo, ele tem um grupo maior que você e ele decide entrar em guerra contra a sua família para roubar isso. Essa pessoa acaba sendo bem sucedida, você perde o seu campo. Mas você não quer deixar isso assim, não quer deixar por barato, digamos, e você decide juntar um grupo ainda maior do que ele tem e vai lá e entra em guerra contra ele novamente para recuperar aquilo ali. E essa pessoa vai fazer a mesma coisa que você fez, e isso vai se alternando até que talvez todos estejam mortos. No estado de natureza não existe autoridade para que possa coagir as pessoas a respeitarem a lei moral. Porque as pessoas ainda assim teriam consciência de que é errado roubar, de que é errado matar, mas não teria nada que obrigasse elas a fazer isso. Porque a pessoa ficaria dependendo apenas da sua moral própria, da sua moral individual, para guiar os seus atos e os seus objetivos. E muitas vezes nós fazemos coisas que o Espírito Santo nos diz, a nossa consciência nos diz que é errada, mas ainda assim nós vamos lá e fazemos. Isso é pecado, nós devemos nos arrepender. Mas no estado de natureza, onde não existe um governo, não existe polícia e nem justiça para forçar as pessoas a seguirem a lei, não existiria as pessoas fariam isso muitas vezes. Um exemplo bem prático de algo que aconteceu, que ficou próximo a isso, bem triste a situação que ocorreu até no começo do ano, foi a greve dos policiais no Espírito Santo, ou a falta de policiamento que ocorreu no Espírito Santo ali no início do ano. Vocês talvez se lembrem da situação que ocorreu, ou se você for daquela região, sabe melhor do que eu, por exemplo, mas vinham imagens de arrastões e vídeos de criminosos fazendo o que bem entendiam. Por quê? Não existia ninguém que os impedisse, a não ser que a pessoa que estava sendo roubada ou que estava sendo agredida tivesse alguma forma de se defender. Assim seria o estado de natureza. Todos poderiam fazer o que bem entendessem, a não ser que alguém viesse e os impedisse. Isso é a consequência da queda. Isso com toda certeza é a consequência da queda. Porque o homem, o pecado ainda tem como influência sobre a humanidade. Então, muitas vezes, o homem, entre a opção de escolher o bem e o mal, ele muitas vezes vai escolher o mal. Então, no mundo sem autoridade, ele seria pior, porque não existiria nada que forçasse as pessoas a seguirem determinadas regras, a seguirem determinadas ordens. Então, talvez a nossa vida seria mais curta, porque a nossa vida se resumiria ou a atacar ou a nos defender. Nós passaríamos constantemente dessa situação, onde ou nós estaríamos sendo atacados por alguém que quer roubar nossas posses, ou nós estaríamos atacando alguém para roubar as posses dessa pessoa. Isso que os teóricos da ciência política dizem que seria o estado de guerra constante, porque nada impediria as pessoas de fazerem o que bem entendessem. Infelizmente, também aconteceu algo parecido no Espírito Santo, onde a força policial parou e chegou-se num estado lastimável naquele local, onde muitos lugares foram assaltados, lojas fechadas, pessoas que acabaram até ficando sem comida, sem abastecimento nesse meio tempo. Igrejas, inclusive, que foram assaltadas, e muitas vezes as únicas pessoas que conseguiam se defender eram aquelas que tinham alguma arma, alguma coisa assim. Chegou numa situação bem lastimável, bem triste. E para o adolescente entender um pouquinho melhor a questão, como seria se não existisse autoridade? Agora, sem pai e mãe, existe uma série bem interessante no Netflix chamada Between. Nessa série o que acontece? Ela é uma série de ficção, com toda certeza, mas essa série criaram um vírus e ele é solto dentro de uma cidade, esse vírus,
E ele só ataca aquela cidade, mas dentro daquela cidade, todas as pessoas com 22 anos ou mais, elas morrem. Esse vírus só faz efeito em pessoas que tenham 22 anos para cima. Ou seja, crianças, adolescentes ou jovens até 21 anos de idade, eles sobrevivem, mas conforme eles vão fazendo 22 anos, eles vão morrendo. E ficam lá todas as crianças, todos aqueles adolescentes e toda aquela situação. Não existe pai e mãe em nenhum local, porque a enorme maioria deles acabou falecendo com a doença. Isso ajudaria os seus adolescentes a entenderem como seria, por exemplo, um mundo sem líderes, sem pai e sem mãe, onde aquelas crianças fazem o que bem entendem. Pegam um carro e saem dirigindo, e de repente atropelam alguma outra criança, ou às vezes saem para roubar comida num supermercado, e daí o filho, aquele que era o filho do dono daquele supermercado, vem e ataca aquela outra criança que fez o roubo. É bem interessante para os seus adolescentes, para eles estarem entendendo qual a importância. Por que nós devemos obedecer nossos líderes? Por que nós devemos obedecer pai e mãe? Por que é importante que eles existam? Eles também são instituídos por Deus para estar trazendo tranquilidade, para estar nos guiando e orientando. E finalmente, professor, a gente deve lembrar que a gente não é desse mundo. Nós somos da pátria celestial. Porém, justamente por isso, que a gente deve buscar fazer diferença nesse mundo. Justamente por isso que o cristão ele deve ser relevante nesse mundo atual. A gente deve mostrar a graça de Deus e a sua justiça também em nossos atos. C.S. Lewis ele dizia que as pessoas que mais fizeram diferença nesse mundo atual foram justamente aquelas que estavam pensando no mundo vindouro, no mundo futuro. Elas justamente buscavam tornar as coisas melhores aqui para que as pessoas pudessem ter um gostinho daquilo que será quando a gente estiver com Cristo, estiver com Deus. E porque nós devemos também ser agentes de Deus para a justiça nesse mundo. Que nós cristãos possamos fazer a diferença em nosso país, que tanto precisa. Que a gente possa ter um comportamento relevante no nosso dia a dia, para ajudar a trazer justiça e desenvolvimento para o nosso povo que tem tanto sofrido ao longo de toda a história e principalmente nos últimos tempos, onde a situação tem sido muito triste atualmente. Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe você, professor, você, professora. Agora nós estamos terminando já esse trimestre. Possivelmente essa vai ser a minha última aula agora que eu vou gravar esse ano. Então, até no ano que vem, a gente vai estar continuando trabalhando com os adolescentes e as aulas. Meu desejo é que esse período de férias possa ser um período para você possa se revigorar também um pouco, recuperar essas energias para chegar no ano que vem com todo o gás para trabalhar com seus adolescentes. Que eu tenho certeza que amam você, professor, amam você, professora, e desejam muito bem para a sua vida. Não esqueça de entrar no site da Escola Bíblica aqui em Blumenau e está baixando o material impresso, www.eb-blumenau.com.br. Lá você vai ter todo o material disponível dessa lição e de outras passadas e futuras. Você está fazendo também o download do material impresso. No final do material impresso tem o meu contato, se você tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, pode entrar em contato comigo que eu vou estar ali disponível. E não esqueça se você estiver no YouTube, se inscreva no canal aqui da nossa igreja para você estar recebendo as atualizações, dê um like nesse vídeo, se quiser deixe seu comentário. Se você tiver interesse em estar recebendo mais notificações dos vídeos da classe dos adolescentes, procure lá no canal a playlist da classe da Escola Bíblica dos Adolescentes. E se inscreva na playlist, assim toda vez que tiver algum vídeo novo, você vai receber a notificação do YouTube. Se inscreva na playlist e ative as notificações ali no sininho. Assim, cada vez que você entrar um vídeo novo, você vai estar recebendo a notificação do YouTube que entrou material novo. Que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você, professora. Tenha uma ótima aula, que seja uma aula abençoada, que seus alunos venham crescer em graça e em conhecimento. Que Deus abençoe você nesse final de ano. Tenha um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e a gente se encontra no próximo ano. Até mais!